E os excelentíssimos senhores doutores, alguns sim, alguns não, ministros do Supremo Tribunal Federal, formaram maioria para condenar o mecânico Marco Antônio Ferreira por participação nos atos de 8 de janeiro de 2023. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o homem é o responsável por danificar um relógio histórico no Palácio do Planalto. A maioria dos ministros seguiu o voto do relator. Alexandre de Moraes propôs uma pena de 17 anos de prisão. Antônio Ferreira responde pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado contra o patrimônio público da União. 197 milhões direcionados em licitação na SECOM não é nenhum dano ao patrimônio público, descaramento sem fim. E o presidente Lula admitiu ontem, em entrevista também à CNN, vulgo Rádio Itatiaia, ou Rádio Itatiaia, vulgo CNN, a possibilidade de uma anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro, mas afirmou que não se pode precipitar a discussão. Vamos ouvir o Lula Lelé. Sou favorável à anistia, eu briguei muito para ter anistia no Brasil, mas nesse caso ainda a gente nem puniu todo mundo, a gente nem descobriu todo mundo, nós estamos procurando gente ainda, financiador. Nós temos mais de 165 pessoas na Argentina, dos quais acho que 30 ou 39 estão condenados. Então nós estamos discutindo para essas pessoas voltarem para o Brasil, para a gente dar a eles a lição que eles merecem. Quem sabe o tempinho que eles ficarem presos, eles aprendem que a democracia é bom. É bom para eles, é bom para nós, é bom para o país. Então, não dá para precipitar essa discussão de anistia. A lição que eles merecem. Nós estamos querendo que eles voltem para ter as lições que eles merecem. E, ainda mais agora, vamos ouvir aqui a voz do presidente do Conselho de Ministros, general absoluto das Forças Armadas Brasileiras, professor dos professores, juiz dos juízes, líder dos líderes, o Duque Alexandre de Moraes, do STF, também falou sobre a anistia durante entrevista coletiva em Portugal. Segundo Moraes, vou abrir aspas, quem admite ou não a anistia ao 8 de janeiro é a Constituição e quem a interpreta é o STF. Questionado sobre as declarações de Lula, o ministro do STF disse que não viu e que por isso prefere não comentar. A anistia está de fato na Constituição e quem decide pela anistia ou não é o Congresso. O que o ministro Alexandre de Moraes acabou de dizer, doutora Kátia, a anistia está na Constituição, é uma faculdade do Congresso Nacional, mas se eu quiser, se eu não quiser, o Congresso vai tomar na binga mais uma vez. Esse tem sido um padrão constante no Brasil. Aqui nós vemos leis, nós vimos inclusive atos presidenciais da gestão anterior serem completamente derrubados, achincalhados pela vontade de supremos togados, de juízes não eleitos. Tudo isso sob o pretexto hipócrita da interposição de ações, das chamadas ações diretas de inconstitucionalidade. Só traduzindo aqui muito rapidamente para você, nosso espectador leigo, ações diretas de inconstitucionalidade são medidas que visam discutir a constitucionalidade ou não de leis, decretos, etc. Ou seja, que pedem ao Supremo que verifiquem se aquela lei questionada é ou não compatível com a nossa Constituição. Só que esse instrumento, mais esse instrumento, tem sido completamente avacalhado no Supremo e tem servido para implementar os desejos dos Supremos. É só lei ou são atos também da administração? Também atos da administração. Então eu tenho uma dúvida.
Por que ninguém entra com uma ação direta? São as pessoas que a Constituição legitima, sim. Né? Eu não posso, mas a OAB poderia. Por exemplo. São muitas pessoas. Né? Mas não nós não. Porque é uma crítica, inclusive. Se os atos também podem sofrer, ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, se a Constituição diz que para ser ministro do Supremo precisa de notável saber jurídico, pode-se entrar ainda com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o Toffoli, que tem notável não saber jurídico, tem notável pau em concurso, tem notável falta de pós-graduação, tem notável falta de publicação, tem notável falta de docência, tem notável falta de caráter. Não, isso não conta. Mas o notável saber jurídico não poderia alguém entrar com uma ADI para o Supremo? Seria o auge. Realmente o Pavinato tem toda a razão. O Toffoli não preenche os requisitos básicos e, como ele, outros Supremos. Me diga você, espectador, o que Cristiano Zanin faz no Supremo. E aqui eu não estou caluniando ninguém, porque isso é uma informação pública, foi amplamente divulgado na Operação Esquema S. Lembram? Zanin foi apontado como um dos mentores, um dos figurões daquela operação que apurava eventuais desvios pela FEComércio e desvios aí para irrigar, inclusive, possivelmente irrigar tribunais superiores, incluindo o STJ, e um filho de um ministro do STJ, que é um grande figurão da advocacia. Então me diga você, e me diga você também, por que o nosso Senado Federal, na sabatina do senhor Cristiano Zanin, não o emparedou? Por que não fez esse questionamento? Onde estava o senhor, doutor Zanin, por ocasião da Operação Esquema S, que em momento algum, vale lembrar, reitero, não é nenhum tipo de calúnia da minha parte, apenas eu li todas as decisões, todos os atos relativos àquele caso da Operação Esquema S, li e comentei, mas Zanin em momento algum foi inocentado, apenas a operação foi travada por uma canetada do senhor Gilmar Mendes, que alegava que a operação estaria ferindo prerrogativas da advocacia, mas Gilmar Mendes não se importa com as prerrogativas dos advogados lá dos casos do 8 do 1, que muitas vezes nem podem ter acesso à íntegra dos processos dos seus clientes. Isso não tem a menor importância para essas pessoas. Gilmar Mendes não se importa com advogados que são impedidos de exercerem a sua faculdade de irem à tribuna falar, exercer a sua sustentação oral. Isso não tem a menor importância, mas cancelou a Operação Esquema S e um juiz do Rio manteve o trancamento, ponto. Em momento algum, Zanin foi inocentado, mas o nosso Senado não teve uma gota de coragem e de probidade para questionar isso na tal sabatina de Zanin, que foi, convenhamos, foi um chazinho da tarde. Sabatina no Brasil. Foi um chá da tarde. Banca de TCC de escola descredenciada pelo MEC é mais difícil que a sabatina para ministro do Supremo. Do Senado, a gente tem que convir com esta triste realidade brasileira. Agora, veja a senha do Lula, Júlia. Eles têm que voltar para cumprir o castigo e se tornarem cidadãos de bem, né? Isso me lembra bastante os centros de reeducação do comunismo, né? As pessoas, elas têm que entrar, elas têm que sofrer para elas saírem me querendo bem os meus desmandos, né? Esse é o homem da democracia brasileira. Não, eles têm que voltar para serem castigados. A desproporcionalidade que essas pessoas, toda essa situação do 8 de janeiro... Só para colocar, punir um aborto, a morte do feto, com 15, 20 anos é um absurdo. Agora, quebrar um relógio e receber 17 não é. O relógio vale mais que o feto. É isso, é absolutamente desproporcional. Esse caso está sendo julgado muito afastado do que efetivamente aconteceu. O que efetivamente aconteceu no 8 de janeiro? Pessoas invadiram alguns dos prédios da República. Prédios vazios, não havia nenhum poder funcionando naquele momento. Então eu não entendo
classificar essas pessoas como pessoas que tentaram contra o Estado Democrático de Direito. Não é a primeira vez que prédios são invadidos. A própria Câmara dos Deputados, em 2016, ela foi invadida pelo MTST, oportunidade em que policiais legislativos saíram feridos, estava acontecendo sessão. Ali sim era algo bem mais grave. Dizer que o Flávio Dino se pronunciou. Agora o povo está na casa deles. Flávio Dino aplaudiu. Não, e Dilma não fez nada contra essas pessoas, né? Elas tentaram impedir o funcionamento do Congresso. Isso sim poderia ser enxergado como um ataque à República, mas não o que aconteceu no 8 de janeiro. Mas essas pessoas estão sendo usadas como boi de piranha para mostrar para as outras que não se manifestem. Olha, eu acho difícil acontecer manifestação em Brasília. Agora. Eu acho difícil. E esse recado do Alexandre para o Congresso, hein? A anistia é a Constituição que coloca. E a gente sabe, quem lê a Constituição pode saber, que ela dá esta faculdade, essa possibilidade, esse poder ao Congresso, ao Legislativo. E quando ele fala anistia, a Constituição dá. Mas é a gente que impetrepa. Eles fizeram isso com a do Daniel Silveira, né? A graça, o indulto, revogaram. Né? Revogaram. O graça, o indulto, o perdão, né, no caso. Perdão, revogaram. É um ato pessoal do presidente da República, eles revogaram por falar que é pessoal. O perdão é sempre pessoal. Sempre. Que é um ato pessoal. Aí o Lula vai no meio advogado pessoal, que foi padrinho de casamento dele com a Janja, que ele foi padrinho de casamento do ministro com a esposa, que a esposa é afilhada do presidente, e ele que é advogado há 20 anos do presidente, e o sogro é advogado há mais tempo, aí não tem pessoalidade. O único juiz suspeito do Brasil é o Moro. Esse é o único juiz suspeito da história do Brasil. Todos os outros não são. E o doutor Paulo Faria, que é o advogado do Daniel Silveira, ele apresenta a tese que é bastante plausível, que já seria possível o Daniel ter a progressão de regime para ir para o semiaberto. A tese é bastante plausível, eu recomendo que o pessoal se intere dela, que é bem interessante. E você já vê toda a normalização do absurdo, né, Pavinato? Tá lá, Moraes da coletiva. Pô, o juiz da Suprema Corte da coletiva, que já não é o que se recomenda. Em Portugal, porque estava no Gilmar Palusa. Cara, tá tudo errado, né? Tudo errado. E as pessoas... Para falar de processos que ainda estão em julgamento. O que a lei orgânica da magistratura proíbe.